Lula Haddad, Lula Boulos, Lula com Alckmin, enfim, como as composições do petista mexem no cenário político para as eleições aqui em São Paulo neste ano de 2022. É sobre isso que eu vou falar no vídeo e algumas outras coisinhas mais, mas antes já sabe, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa aquele like maroto no vídeo e no feed, na timeline lá embaixo, naquele negocinho quadradinho que tem ali, tem o link da minha rede no Telegram, onde você acompanha diretamente tudo o que acontece no meu mandato, na política do estado de São Paulo e do Brasil, além de alguns processinhos e dicas jurídicas, talvez, hein, quem sabe, vou inovar no canal. Então, clica lá e se inscreve no meu canal no Telegram. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Iniciado o cenário eleitoral, o Lula está se movimentando como nunca e atuando ativamente no cenário político como um todo. O primeiro movimento foi completamente absurdo, muitas pessoas ficaram de boca aberta, afinal de contas, o Geraldo Alckmin estava esquecido lá em Pindamonhangaba, tocando a vida dele, o ex-governador que teve uma derrota avassaladora nas eleições de 2018 e vinha performando como possível, ou melhor, favorito candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, Lula teve a sua ideia, que muitos dizem ser brilhante, outros dizem ser assustadoras, outros ainda acham que é um movimento até um pouco sádico do Geraldo Alckmin, de trazer o Alckmin para ser vice do Lula. E que diriam os tucanos de alta plumagem 5 anos atrás? Será que alguém imaginaria em 2018 que seria possível essa composição? Pois é, meus amigos, na política, às vezes, o absurdo é possível. O Lula, que já apertou a mão do Maluf para garantir uma eleição, agora trouxe um tucano de alta plumagem para ser o seu vice. Eu fico pensando, até pergunto para os vereadores do PT aqui na Câmara, como é que vai ser votar no Lula e eventualmente eleger o Alckmin? Como é que vocês vão se sentir na hora de votar? Mas enfim, o que sinaliza esse movimento? Vocês devem se lembrar que em 2022 o que potencializou a eleição do Lula foi justamente o tal Lula Paz e Amor, o Lula de terno Armani, que tinha o José de Alencar de vice, que era um cara moderado, que fazia um aceno para o centro, para o mercado, e naturalmente o Lula tentou reconstruir essa imagem. Ele que faz as suas declarações e acenos para a esquerda, para a extrema esquerda, para aquele pessoal barulhento e mais ideológico, traz o Geraldo Alckmin fazendo uma composição com o mercado, com o centro e a centro-esquerda e tornando a sua candidatura viável. O Lula, que tinha um índice de rejeição altíssimo e baixou para menos de 50% justamente após a composição com o Geraldo Alckmin, que amenizou a imagem do ex-presidiário e do criminoso petista, tornando ele um candidato favorito às eleições de 2022. O que é lamentável é a estatura moral do Geraldo Alckmin, afinal de contas, ele se uniu com seu adversário histórico. E aí eu fico pensando, voltando às eleições de 2006, onde o Alckmin foi um opositor ferrenho do Lula, como fica a cabeça desse homem? Enfim, é absurdo de pensar, é absurdo de imaginar, mas quem imaginaria também Prestes no palanque com Getúlio Vargas? São coisas que acontecem no Brasil e estamos diante novamente. E aí voltamos então para o cenário de São Paulo, onde o Lula passou a atuar ativamente e mostra um pouco da atuação do petista e como ele usa as pessoas e descarta em um xadrez um tanto quanto sádico. O primeiro movimento é que o Lula quer emplacar Fernando Haddad como candidato ao governo. Afinal de contas, o poste que substituiu o Lula na eleição de 2018 se tornou o candidato favorito do petista para a eleição em São Paulo. E aparentemente o Haddad não quer concorrer ao Senado, ele quer a cadeira ao governo. E o PT é guloso, quer tudo para eles e mantém o Haddad como candidato. Pela beirada, corre o invasor Guilherme Boulos tentando invadir a cadeira do Haddad e ter o apoio do Lula ao governo do estado. O protótipo de Lula 1989, inclusive, que mantém toda aquela caricatura do Lula, que mantém aquela deferência ao ex-presidiário, mantém essa proximidade. Porém, o Lula não deseja o Boulos e tenta costurar um acordo onde o Haddad concorre agora com o apoio do PSOL, até talvez numa federação, para ter o apoio ao Haddad em 2022. E aí o PSOL poderia lançar o Boulos a deputado federal, fazendo uma grande bancada, ou talvez ter um candidato competitivo ao Senado. Enfim, é esse o movimento que tem. E o Lula tem atuado exaustivamente para tentar descartar o Boulos dessa eleição. Afinal de contas, com os dois dividindo a votação, fica muito difícil, talvez até um deles, ir parar no segundo turno, porque há uma pulverização de votos entre Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas e Arthur Duval, além de
de outros candidatos que podem aparecer. E aqui o Arthur Duval é o nosso candidato que corre por fora, pela beirada, ele que vem performando e aumentando a intenção de voto. Vale dizer, saiu de 1 para 10% na eleição de 2020, um partido pequenininho como o Patriota, e agora no partido com o dobro do tamanho de estrutura e com o Sérgio Moro na campanha, deve ampliar o seu potencial eleitoral, tendo inclusive eventual condição de ir para o segundo turno. Ah, mas Rubinho, é muito difícil Arthur no segundo turno? É, mas é possível. Por que é possível? Com a pulverização de votos, Garcia, Tarcísio, Arthur, Haddad, Boulos, enfim, todo mundo, o potencial de votos daqueles que vão para o segundo turno cai. Então, se você imagina que tinha que ter 25%, 30% para ir para o segundo turno, eventualmente um candidato que faça 15% consegue chegar lá. E não é algo ilógico imaginar que o nosso anão bolado consiga ter ali 15% dos votos em um partido com mais tempo de TV, onde ele vai apresentar suas propostas e agora com debate. E aqui entre nós, quem é melhor que o Arthur em debate? Naturalmente, todos sabemos que o Arthur Duval vai melhor que todo mundo, até porque ele não tem telhado de vidro e consegue botar o dedo na ferida. Ele não tem medo de apontar. Vai ser bastante interessante, por exemplo, ver um Arthur versus Boulos 2022, ou Arthur contra o Haddad, trazendo a imagem do petista Lula e do Haddad sendo a marmita do Lula e visitando ele na cadeia enquanto estava preso no ano de 2018, durante a eleição. Tudo isso é bastante interessante e vai posicionando o cenário. O legal é que agora, com o prazo das filiações se encerrando ao final de março, o cenário político para São Paulo começa a se desenhar. E aí as composições vão se estendendo até julho e eu vou trazendo esses conteúdos em vídeos para vocês, mas o mais importante é que nós temos que ficar vigilantes contra a ameaça da esquerda no estado de São Paulo, que não à toa é a locomotiva do país, justamente porque nunca teve o PT governando o estado e nós temos que continuar sendo a resistência contra a esquerda no Brasil e agora também contra a ameaça bolsonarista travestida de um protótipo de trabalhador que é o Tarcísio de Freitas, que não pavimenta e não executa porcaria de obra nenhuma, mas é muito marqueteiro, realizando as obras que já vinham sendo realizadas lá da gestão Michel Temer. Sobre isso nós falaremos em outro vídeo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.